Desde o começo do programa que temos um novo presidente da OAB. E a nova presidência vem exatamente em substituição ao até aqui presidente Paulo Bernardi e de alguém que figurava, inclusive, dentro daquela própria diretoria, a diretoria de então, que ainda está até aqui, haja posse, e dali mesmo foi elevado para a condição de presidente agora o advogado Fábio Aparecido Alberto, eleito presidente da OAB Matão, a 82ª subseção, que é a nossa aqui de Matão, e que vai presidir agora a entidade no triênio 2025-2027. É com ele que nós vamos conversar agora. Doutor Fábio Aparecido Alberto, parabéns pela sua eleição. Antes de mais nada, um bom dia. Bom dia, obrigado, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes da Saudades FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Você já era da diretoria? Sim, eu iniciei como secretário adjunto na antepenúltima gestão e agora nessa última eu assumi como secretário-geral. Não é biênio, é triênio. É triênio. Então são 6 anos aí na direção e essa agora eu assumo na presidência. Ok, e aí o que a OAB aqui, em relação aos projetos, a tudo que foi feito até aqui, na representação dos interesses da categoria, mas a OAB sempre teve uma inclusão nacional muito mais ampla do que propriamente isso, né? Sempre se viu responsável por outras situações mais que não apenas a representação dos advogados e muitas vezes até no próprio município, né? Qual é a sua prioridade em relação a essa parte no que se refere ao município, os interesses gerais das pessoas, quanto ao que a OAB sempre se interessou e dedicou, né? Como muito bem dito, Derso, a OAB hoje ela ocupa várias diretrizes no contexto tanto institucional, no contexto perante a sociedade e também perante a prerrogativa dos advogados, a defesa do interesse dos advogados, e partindo da premissa no contexto quanto à sociedade, a OAB quanto à sociedade, é importante destacar que essa gestão, e lá atrás iniciado na condição de presidente do Dr. Paulo, em 2013, ele fortaleceu essa atuação perante a sociedade, desde a questão de eventos beneficentes, doações, enfim, a OAB hoje ela ocupa uma posição muito elevada na contribuição com a sociedade. Esse é um dos pilares que nós sustentamos e pretendemos dar continuidade e fortalecer cada vez mais. Está mantido, portanto, essa situação. Em relação aos advogados, o que é hoje, digamos, dentro dessa representação que vocês têm da categoria, o que hoje é algo que está em questão e ainda não resolvido nos interesses da categoria e que a OAB está priorizando? Nesse contexto, em relação aos advogados, são várias as questões aí a serem tratadas. A gente já vem tratando de inúmeras questões, mas um fato que trouxe, não vamos dizer novidade, mas a pandemia acabou trazendo uma situação que acabou colocando o advogado numa situação um pouco mais confortável, um pouco mais de afastamento, talvez até mesmo em relação à própria instituição. E a pandemia, quando eu digo nesse contexto também, nós avançamos desde o contexto da questão de audiência, questão de julgamentos, enfim, existe todo um contexto hoje que alguns advogados não conseguem, não têm condições até mesmo de fazer uma audiência pelo computador. Alguns não conseguem. Sério? Exatamente, infelizmente isso é uma realidade. E tem se tornado cada vez mais comum a audiência Exatamente. pela internet. Né? E não só audiência, até mesmo a questão de despacho com o juiz, despacho com os cartorários. Isso facilitou muito, porém acaba abrindo uma situação aí que ela deve ser tratada, porque alguns colegas não têm tantos recursos. E a OAB Mesmo aqui, sendo um advogado e tendo estudado e tendo
Exato. Para isso exato, utilizado o computador, por exemplo? Infelizmente. Assim mesmo? Assim mesmo. Mas já de antemão, essa gestão já se prontificou, já tem toda uma estrutura hoje na OAB que pode fornecer ao colega advogado essa estrutura. Poxa, eu não imaginava isso. Nem eu. Achei até que era um facilitador, né, criado pela pandemia, como o Fábio explicou. Até porque, para se tornar advogado, você tem, por exemplo, a prova final, né, a prova que vai levar o sujeito de bacharel a advogado, efetivamente, e tal, que, como poucas profissões, né, tem aquela avaliação que o abaliza de vez. Não, esse cara pode ir para o mercado de trabalho, que ele está preparado ou não. Esse exame da ordem Aliás, acho que todas as profissões tinham que ter algo parecido, né? Para ser médico, por exemplo, teria que ter uma avaliação aí da sociedade brasileira, será do quê? Né? Atestá-lo para dizer, olha, opa, esse pode, além da faculdade que deu o diploma, está gabaritado aqui para exercer a profissão, até porque eles vão cuidar de vidas. Mas o advogado, de certa forma, assim como quem atua no judiciário de modo geral, ele decide a vida das pessoas ali. Não é pouco, não é brincadeira. Você pode decidir uma vida de alguém, acabar com a vida de alguém se você não atuou direito ou se você não está preparado para isso, para defender o seu cliente. Enfim, é muito sério o que um advogado faz, né? E então, a gente sempre fica imaginando que para chegar a esse posto, né, ele deva ter sido experimentado aí nesse mundo da informática, no mundo virtual e tudo mais. E é isso que eu fiquei surpreso em saber que tem advogado que não sabe lidar com os computadores, Exatamente. nem com o mundo digital. Exatamente. São exceções ou tem bastante, inclusive? São exceções, desde o contexto do manuseio quanto da própria estrutura, né? No contexto do poder aquisitivo, às vezes, de um escritório, de ter todo esse aparato para poder fazer audiências e tudo mais. Então, isso é algo que nos deixa desconfortável e a gente sempre procura conciliar essa questão. Nesse caso, é mais conveniente para a OAB dizer, olha, nós precisamos rever essa ideia de audiências digitais e tal, porque temos casos de advogados que não estão prontos para atuar desse modo, ou é melhor dotar esse advogado das condições para que ele se enquadre também? Acho que essa segunda alternativa é melhor. Sim, essa segunda posição é mais adotada, Dércio, até por conta da facilidade hoje que nós temos. Então, tem situações que às vezes você faz 4, 5 audiências no dia, uma em cada estado. Então, coisa que antes você não tinha possibilidade, ou se você teria possibilidade, o custo era muito alto, até às vezes na contratação de outros colegas para fazer esse trabalho, e o próprio conforto, né, de você fazer pelo seu próprio escritório. Isso nos dá uma certa, ou no escritório ou na própria OAB. Para aquele que está apto, nesse caso, é uma boa essas audiências. Exatamente. Virtuais, tudo, é uma boa. É um facilitador. Foi bom para vocês? Muito bom, muito bom. Excelente. Mas permite, por exemplo, que cada advogado, na prática ali de uma audiência que envolve tantas pessoas, fazendo perguntas e tal, na prática tem funcionado bem, tem contemplado aí a curiosidade ou então o interesse das perguntas, por exemplo, dos advogados, respostas, tem sido suficiente para as respostas dos clientes também? Como é que tem sido isso? Sim, Dércio. É claro que de momento, quanto à implantação, sempre existem algumas dificuldades, mas elas vêm sendo superadas. A pessoa vem se adaptando muito bem. Hoje o nosso sistema ele acaba, a própria plataforma dos tribunais acaba facilitando isso e que acaba deixando a gente de igual para igual, da mesma forma que estamos aqui, da mesma forma que era antes as audiências. Então, é claro que existem algumas formalidades no contexto de uma audiência virtual. Por exemplo, somente quem irá participar da audiência pode estar numa sala, a sala tem que estar fechada. Eu ia perguntar, porque eu fiquei pensando aqui uma audiência, que o gato do cara passa atrás dele, outro cachorro lá da criança chorando. Imaginei uma situação desse tipo.
Aconteceu? Exato. Já E aconteceu? às vezes acaba acontecendo. Acontece? Às vezes advogado fazendo audiência em casa, a criança chora na sala e acaba... Sério? Exatamente. Então, mas no contexto de audiência tem algumas formalidades. Inclusive tem alguns juízes que pedem para fazer um 360 graus com a câmera para ver quem está. Para ver como é que está o ambiente ali da como está o pessoa. ambiente. Uma das exigências que nós temos é, por exemplo, a câmera, ela focar a porta. Por quê? Para ver se alguém entra na sala para participar e acaba ouvindo um depoimento que às vezes pode comprometer. Então tem que ter a pessoa ao fundo, não pode ter acesso. Ela não pode ter acesso. Tem que ter ao fundo a porta, né? A imagem da porta de entrada do Alguns ambiente. juízes fazem essa exigência. Exatamente. Quando Olha só, pede rapaz. um 360 com a câmera para visualizar o ambiente. Se só está a pessoa lá e tudo mais. Exatamente. Agora fiquei curioso. Me conta um caso sui generis aí que tem acontecido. Nós tivemos um caso até recente em que uma das testemunhas que iriam participar posteriormente da oitiva, ela se escondeu embaixo da mesa. Exatamente. E aí o juiz acabou suspendendo a audiência, pediu para oficiar a OAB, porque a responsabilidade é do advogado de manter o ambiente. Então, isso vai se tornar um processo administrativo, enfim, o processo acabou sendo... Só para o advogado? Só para o advogado, exatamente. Então, são uma das complicações que acabam tendo e é claro que 100% eu acho que talvez não consegue conter, mas 90% as audiências dão certo. Agora, Fábio, essa situação trouxe mais agilidade? Muito, muita agilidade. Muita agilidade, inclusive para o próprio judiciário. Né? Até mesmo com a própria digitalização dos processos, os processos eletrônicos. Enfim, hoje se você tem uma demanda, você faz o contato com o cartório, já te manda o link, você fala direto com o cartorário, você fala direto com o juiz, e que às vezes você precisa de 2 ou 3 dias para falar com o juiz e você consegue acessá-lo de uma forma mais rápida. Eu fiquei imaginando isso também, né? Facilitador. E agora mais recente, essas audiências, como é o nome, meu Deus do céu? Telepresenciais. Não é bem exatamente essa, aquela que detido um sujeito lá por alguma acusação. Custódia, isso, muito obrigado. Audiências de custódia também têm sido úteis? Muito, Dércio, muito. Até porque o conceito da audiência de custódia, que muito pouco se sabe, nada mais é do que validar o ato do agente público que efetuou a prisão. Se não houve nenhum abuso, ou se não houve nenhuma ilegalidade. Então, esse ato ele é muito importante, ele traz mais legalidade, inclusive é um facilitador até para que não haja a própria impunidade futuramente. Então, o sujeito hoje ele é detido, ele passa já pelo PS local, que é o pronto-socorro, e ele é submetido depois dessa audiência, onde o juiz indaga ele sobre eventuais, como ocorreu a prisão, não se entra no mérito. Não se entra no mérito do fato que ele está sendo preso. O que aconteceu, foi agredido, não foi. E havendo alguma ilegalidade ali, já fica mais fácil de apurar e separar a ilegalidade e o processo da continuidade, ele tramita normalmente e se traz já essa situação de momento. Então, a audiência de custódia, para poucos que têm o conhecimento, às vezes muitos criticam, mas ela dá validade, ela acaba chancelando o próprio trabalho da polícia. Bom, a OAB, ela representa aí os advogados nos seus interesses e tudo mais, na execução dos seus serviços, da sociedade e tudo mais. Bom, sabemos disso. Mas também existe um universo de pessoas que se formaram e tudo, mas que tinham outro propósito. Nós sabemos muito bem que hoje administração, direito, são faculdades importantes para quem às vezes quer ser outra coisa na vida. Não necessariamente advogado, mas o fato de ele conhecer do direito ajuda muito, às vezes, numa outra profissão que ele quer na vida. Assim como a administração. Não é porque o cara fez a administração que ele quer administrar. Aquele conhecimento vai ajudar em outra tarefa que é o que ele quer na vida. Nós sabemos que é assim. Daí minha pergunta. Tem bastante advogados, por exemplo, na OAB nossa aqui, que é advogado, está lá representado pela OAB e tudo mais, mas que na realidade não exerce a função de advogado?
Tem bastante, Dércio, bastante. É claro que bacharel a gente não consegue mensurar isso. E o bacharel pode pertencer à OAB? Não. Não, o bacharel né? não. Acho que não, né? Não. Então, o bacharel a gente não consegue mensurar, mas o advogado, ele inscrito, a gente consegue, tanto que... E tem? Tem. Os que não advogam, mas estão lá. Exatamente. Nós temos muitos casos de advogados que, eventualmente, ele está no comércio dele, ele está numa atividade, às vezes, numa empresa, ele foi aprovado na ordem, mas ele tem uma certa estabilidade, ele não quer se arriscar para vir pro mercado de trabalho. Nós temos alguns que às vezes tentou, mas acabou não obtendo sucesso. Então hoje nós temos na nossa subseção aproximadamente 511 advogados inscritos em Matão. 511? 511. Esse volume de profissionais, ele existe porque as pessoas se sentiram vocacionadas para ser advogados e, portanto, foram estudar e tudo mais? Ou nem sempre, na medida em que o curso de Direito sempre foi muito, digamos, popularizado, né? Entre os cursos que foram chegando para cidades pequenas e médias, dos primeiros foi sempre Direito, Administração, são os cursos mais pioneiros. Inclusive o nosso aqui, que aliás é bom dizer que o nosso curso de Direito do IMES aqui, todos os anos, é muito bem qualificado, hein? Dá uns, desculpa a expressão, mas dá uma surra, muito curso aí que tem por aí em cidades maiores, viu? E, no entanto, o IMES aqui, desde o início, sempre foi um curso muito bem qualificado pelo Ministério da Educação. Mas o fato de que, como direito, o curso chegava com mais facilidade, assim que as cidades começaram a ser dotadas de cursos superiores, isso também não permitiu que houvesse uma grande procura por pessoas que às vezes nem eram vocacionadas para essa profissão, doutor? Eu entendo, Darcy, que é um misto, né? Como você mesmo disse, existe toda essa questão da oferta do curso de Direito e, paralelo a isso, a questão da advocacia, às vezes como sendo visto como uma profissão talvez encantadora. E eu abro uma outra situação também, que são os leques que abrem para a possibilidade de prestar concurso, alguns cargos. A porta de entrada. Exatamente. Aí, por exemplo, você promotor, pega delegado. Delegado, agente. Por exemplo, na Polícia Federal, você precisa ter um curso superior. Tem que ter. Exatamente. Não sabia. Então, já é mais um braço para que essas pessoas se escorem no curso superior. Fábio, você entende que hoje existe já um conhecimento da sociedade em relação à necessidade de buscar a OAB e em que momento buscar? Boa pergunta. As pessoas já têm um entendimento melhor disso? Sim, Tadeu, interessante a sua pergunta. E a gente percebe que a sociedade hoje está muito esclarecida quanto a isso. Tanto que a OAB hoje ela é vista como uma entidade de extrema confiança, né? Em alguns pontos até mesmo ela já foi considerado como mais confiável até mesmo do que o próprio poder público, no contexto da segurança pública. Então isso faz com que o cidadão ele busque, ele faz o contato com o pessoal da OAB, ele passa a situação, vê se é possível, de que forma, se essa possibilidade ela é absorvida pelo nosso convênio que a gente tem com a Defensoria Pública, ou não, se ela deve procurar um advogado particular. Então, assim, existe uma claridade muito alta da sociedade em relação a isso. Isso é muito importante. O Estado tem mantido bem esse serviço de assistência judiciária aí? Sim, Daércio. Esse nosso convênio com a Defensoria Pública, ele já se estabelece há longos anos e é um suporte muito, muito forte no contexto das pessoas de classe baixa. Então, nós temos aí atendimentos quase que diários na OAB e a nomeação de advogado é muito grande por esse convênio. Qual é a sua avaliação da presidência até aqui do Dr. Paulo Bernardo, até levando em conta que ele vai ser seu vice agora, né? Exatamente. Bom, falar do Dr. Paulo é um pouco complicado, Daércio, por conta de onde o Dr. Paulo elevou a OAB.
eu disse no início da entrevista que o Paulo ele colocou a OAB não só no contexto perante a sociedade, perante as entidades, toda essa questão beneficente, mas no contexto também de representatividade e respeito perante as instituições. Abrindo aqui um leque, Dércio, a nossa relação hoje com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, eu posso dizer que é uma das melhores. Em toda essa gestão, inclusive as duas que eu não participei diretamente na diretoria, mas o Paulo conduziu muito bem isso, não só na relação com os advogados, mas nessa ponte com o poder público, a relação com as polícias, a relação com os juízes, os promotores, e não uma questão de... É simplesmente uma questão de respeito. Da mesma forma em que eles têm que nos respeitar, nós os respeitaremos. Então, o Paulo, em todos os contextos, o trabalho dele foi um trabalho magnífico e continua, e a gente vai dar continuidade com a ajuda dele também. Tem uma pergunta aqui interessante de um ouvinte, se você me permite. Sim, Carlos Fernando, Portal Terra da Saudade. Carlos. Hoje existe um festival de golpes. É a mais pura verdade, né? Como é que a OAB lida com isso? Acho que no sentido de orientação ou até de trabalho mesmo, né? O que a gente tem visto, essa questão dos golpes, a primeira situação com a pessoa, quando ela é vítima, ela busca a polícia, né? Vai até a polícia, e quando não quando ela não se sente, talvez, assegurada, mas não no contexto de que não foi feito nada, mas ela vai até a OAB. E a gente faz todas as orientações, o que deve ser feito, no que tange a questão de representação e tudo mais. Mas a OAB tem dado um suporte muito grande, e nas questões de que lhe é peculiar, a gente atua também. Mas dá para sentir um aumento de busca nesse sentido. Essa questão de golpe, ela é reflexo. A gente volta a dizer que tem consequência com a pandemia, porque tudo hoje se avançou pelo meio tecnológico. Né? Esse avanço nos trouxe, da mesma forma que nos trouxe coisas boas, abriu um leque na questão dos golpes. Okay. Doutor, muito obrigado, boa presidência. Sabe que a nossa convivência aqui com todas as entidades, né, sempre foi das melhores. Conte conosco nos bons propósitos aí que tiver, naquilo que for justo para a sociedade, e evidentemente que poderemos ser excelentes parceiros e estaremos juntos. Muito obrigado ao senhor e um bom dia. Com certeza, Dércio. Eu que agradeço a presença, e sempre pode contar também com a nossa entidade para esclarecimentos e na participação de eventos, enfim, está sempre à disposição. Obrigado, Tadeu. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Conversamos com o Dr. Fábio Aparecido Alberto, eleito novo presidente da OAB Subseção de Matão.